Gente, depois de muito tempo, o nosso vídeo hoje vai ter dois assuntos. Em primeiro lugar, não posso deixar de abordar a questão da queda da taxa de juros nos Estados Unidos, que deveria fazer com que o dólar caísse, eu já vou explicar por quê, mas aconteceu exatamente o contrário, aumentou 2,8%. Vou entender muito bem esse assunto, assim como vou fazer uma análise do que está acontecendo, da rusga que está existindo entre o governo federal do nosso presidente Luiz Inácio da Silva com o Movimento Sem Terra, que antes davam tão bem, agora parece que estão de briguinhas um tanto quanto sérias. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. A economia é cheia de movimentos contraditórios e até malucos, e se não fosse assim, acredito que eu não seria economista, não veria graça na profissão. Então tem grandes incertezas após determinadas ações cujo resultado parece ser óbvio. O que eu estou falando? Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central deles, definiu uma queda da taxa de juros por lá de 0,25 ponto percentual, ficando entre 4,5% e 4,75% ao ano, se não me engano. Acho que é isso mesmo. E aí, por incrível que pareça, isso deveria fazer com que o dólar se desvalorizasse e as moedas internacionais, inclusive o real, se valorizassem. Isso acontece por quê? Porque a taxa de remuneração dos títulos da dívida dos Estados Unidos vai cair. E se vai cair, os investidores vão procurar outros mercados, como o nosso real, aqui como os títulos da dívida brasileira, que já estão em 12,25% ao ano. Isso pode vir dar um ganho real de algo em torno de 8%. É um dinheirão, é uma remuneração excelente, não fosse por dois fatores. O primeiro fator é lá dos Estados Unidos mesmo, no qual a previsão inicial era que o Banco Central deles fizessem 4 ou 3 reduções de juros ao longo de 2025, mas pelo que anunciou o Federal Reserve, essas quedas vão ficar apenas em 2 vezes. Ou seja, o juro lá não vai cair mais tanto quanto se imaginava, e isso fez com que os investidores que depositavam seus dinheiros em títulos da dívida norte-americana se convencessem, bom, já que a nossa remuneração não vai ser tão menor assim, vamos manter o nosso dinheirinho lá. Mas aqui no Brasil, por que o dólar disparou 2,8%? Também não é difícil de entender. Em primeiro lugar, está pesando essa frustração de que o juro nos Estados Unidos não vai cair tanto, mas em segundo lugar, a nossa questão interna aqui no país. Foi aprovada a reforma tributária e agora os parlamentares estão muito centrados em discutir o orçamento para 2025. Além de o governo federal não ter grande propriedade ou habilidade para controlar as contas públicas, a situação dentro do parlamento parece que vai piorar. Eles querem desinflar as já frágeis providências que o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento tomaram para manter o mínimo de equilíbrio das contas públicas no ano que vem. Então, os parlamentares querem mais emendas, querem mais direitos para gastar no orçamento, e isso faz com que as já fracas medidas de contenção de despesa se enfraqueçam ainda mais. Isso significa o quê, gente? Maior déficit público ou menor grau de recuperação fiscal do Brasil. Junto com isso, traz possibilidades de descontrole inflacionário, além do mais, com a aprovação de uma tributação maior em 15% para as multinacionais, isso é um forte desincentivo ao investimento, a acreditar no Brasil, pelo menos quem tem dinheiro. Consequência: dólar subiu 2,8%, a bolsa caiu, se não me engano, em torno de 2% também, e a situação, pelo menos especulativa, do Brasil nessas últimas semanas, últimos dias de 2024, está realmente muito periclitante. Esse cenário deve perdurar por mais alguns dias ou semanas. Não acredito pessoalmente que o dólar se mantenha acima ou muito acima de R$ 6 até meados de janeiro ou até fevereiro, porque esse é um movimento especulativo, e movimentos especulativos, eles não são completamente racionais, ou não são nada racionais, mas fica o alerta. Primeiro lugar, Estados Unidos não vai baixar tanto os juros como
se imaginava anteriormente, e o Brasil, não só por conta do governo federal, nesse momento, mas em função do parlamento, não está tendo juízo no controle das contas públicas. Isso pode estar levando o nosso país para uma bagunça fiscal que vai penalizar dezenas ou até centenas de milhões de brasileiros nos próximos tempos. Não vou dizer que vai ser no primeiro trimestre, mas já no segundo semestre, a partir de junho, julho, provavelmente a economia brasileira vai começar a fazer água. É lamentável isso, mas fica a advertência. E relembrando, a culpa disso não é apenas do Executivo Federal. O Parlamento, pelo jeito, está pisando fundo no acelerador para conseguir, ao nível dos deputados, das comissões de lideranças partidárias, mais dinheiro do que o suportável pelas contas públicas para fazerem seus clientelismos, já que lá em 2026 temos eleições federais e estaduais e, lógico, os parlamentares, os políticos têm que pensar em trabalhar para sua reeleição e eleição, e é isso que está pesando nesse debate do orçamento. Vamos aguardar para ver o que acontece, espero que as crianças lá tomem juízo, mas não aparenta ser isso que vai acontecer. E o segundo assunto diz respeito às alianças que os políticos fazem para conseguir seu intento de chegar ao poder. Lógico, com objetivos comuns, unem-se esforços para o cumprimento ou para o alcance desses objetivos, para sua concretização. Só que quando o assunto é poder, as alianças muitas vezes se tornam tanto quanto amalucadas. Sabemos que, tradicionalmente, o Partido dos Trabalhadores e o PSOL se juntam, se unem muitas vezes, ou na maior parte das vezes, aos movimentos chamados populares. Talvez o mais forte deles é o MST. E para ganhar a eleição, a união dessas forças gera movimentos, até muitas vezes instabilidades, e evidentemente por trás disso tem alguns acordos chamados bastidores, definindo que após a conquista do poder, e isso acontece em qualquer conflito político, após a conquista do poder, algumas coisas vão ser divididas ou as concessões para os aliados vão ser materializadas. E para o MST, o que o MST exige, pleiteia? Primeiro, vistas grossas nas invasões de propriedades rurais, sendo produtivas ou não. Até lá no meu estado, Rio Grande do Sul, 2 fazendas tradicionais e muito produtivas foram invadidas recentemente, mas os componentes do movimento sem terra foram, depois de alguns dias, expulsos dessas terras. Mas a questão é a seguinte: sempre houve uma associação de interesses, pelo menos quando o atual partido de governo estava na oposição, de convergência de interesses. Só tem uma questão: uma coisa é conquistar o poder, a outra é sustentar o poder, e são dois aspectos muito diferentes mesmo. Claro que mostrar instabilidade frente a um governo no qual nós nos opomos vai fazer com que mais e mais pessoas migrem sua opinião ou sua preferência para a oposição. Isso o Partido dos Trabalhadores sabe fazer de maneira com excelência, vamos falar assim. E, como eu falei, a união com o MST foi um desses elementos. Mas depois de estabelecido no poder, tem o tempo de algumas concessões, mas evidentemente um movimento tão tradicional e politicamente consolidado como o MST não vai se contentar com algumas merrequinhas, com alguns trocadinhos. Eles querem, exigem maior representatividade política e mais desapropriações de fazendas em favor da reforma agrária. Não vou me aprofundar para ver se isso é justo ou injusto. A meu ver, é um absurdo. Mas vamos pegar a questão. MST, insatisfeito com as políticas públicas a favor da reforma agrária, pelo menos das invasões de terra, enquanto o governo federal, que antigamente era oposição, agora se tornou situação, não quer saber de mais instabilidades políticas no Brasil. No Congresso Nacional existe uma bancada ruralista muito forte, que várias vezes é o fiel da balança em votação de matérias importantíssimas. Como é que a presidência da República, o Poder Executivo, vai peitar esses parlamentares sabendo que as consequências dessas ações
seriam derrotas no parlamento e não poder cumprir programas de governo. E aí, qual é, a meu ver, a política que o governo federal adotou com relação ao MST? Empurrando o problema com a barriga. Como é que se faz isso? A gente resolve mês que vem, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, mas, segundo o grande chefe do MST, João Pedro Stedley, nada foi feito, o governo fraquejou, cansaram do discurso do presidente Luiz Inácio da Silva e está se gerando um conflito. Só tem o seguinte, Luiz Inácio da Silva pode-se falar o que quiser dele, mas não pode-se dizer que ele é um cara burro ou ingênuo. Ele tem a plena consciência de que, incentivando invasões, incentivando desapropriações de terras rurais, a consequência, como eu falei antes, instabilidade do poder, e é tudo que ele não quer. Então, nós temos o MST, que quer a instabilidade no campo, ao contrário do interesse atual dos partidos do governo, especialmente o Partido dos Trabalhadores, que é dominante. Aí chegamos ao antagonismo. Provavelmente, se não houver um acordo de bastidores, alguma coisa que não desagrade tanto a bancada rural e agrade o MST, o que eu acho muito difícil, essa discordância vai aumentar nos próximos meses e anos, e aí nós vamos ter outros partidos oportunistas abarcando a causa do movimento sem terra, o que, evidentemente, enfraquece a gestão atual do governo. Gente, política é uma coisa muito maluca. Os amigos que não têm grandes convergências são amigos até o momento da conquista de um poder. Depois disso, brigam entre eles. Enquanto não houver uma ordenação, uma civilização desse debate, não só na esquerda, mas também na direita brasileira e no centro, vamos botar o centro disso aí, a bagunça no país vai continuar. Eu sempre defendo direito à propriedade. O Brasil tem tantas terras que a abertura pequena de novas fronteiras poderia, sim, contemplar todas as pessoas que se associam a esses movimentos sem terra para conseguir alguns lotes, um quinhão para plantar, mas para plantar de verdade, plantar, colher, comercializar e evoluir a partir da agricultura familiar. Mas aí no meio tem muita politicagem, muitos objetivos que raramente a gente ouve ou raramente a gente toma consciência de quais realmente eles são. É bom pensar nisso porque 2025 e 2026 devem ser anos de muita bagunça aqui no país e todos os aspectos políticos e econômicos devem ser considerados para a gente montar uma perspectiva legal de como atuar nessa bagunça que se chama Brasil e nesse pandemônio que atualmente se chama mundo. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento dessa película com a sua rede de contato e para aquelas pessoas ainda não assinantes do Fora de Curva, eu faço meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau pessoal!